Bitcoin hoje entrega uma queda, a gente perde os 21 mil dólares por conta do Federal Reserve, Banco Central Americano. Estamos tendo pontos positivos, pontos negativos, notícias para todo lado. A gente vai entender qual realmente é o real motivo dessa queda e se é tão preocupante quanto as pessoas estão vendendo o papo, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto e fica até o final desse vídeo, que tem muita informação relevante para você passar o final de semana e se preparar para a próxima semana, tá? É o seguinte, nós estamos vendo aqui o Bitcoin caindo 4%, isso é uma queda considerável, tá? Mas também não consigo ver nenhum nível de desespero master nesse momento. Enquanto isso, a dominância segue subindo, isso é bom, isso aí era de certa forma esperado, porque a gente gosta de ver a dominância subindo depois de sofrer uma queda tão bizarra. Isso aqui, cara, é muito bizarro essa queda da dominância, isso aqui é digno de uma altcoin season, só que uma altcoin season na queda do mercado, isso não existe. Pois é, isso não existe, e o que mostrou isso aqui é que o mercado tá ganancioso. O mercado não quer saber do Bitcoin, o mercado quer focar no risco, nas altcoins. Em algum momento a gente tinha que acabar com esse movimento e demonstrar alguma racionalidade no mercado, tá? E ontem, qual foi o papo de ontem? Se você não sabe, é que você não tá inscrito nesse canal, você tá dando mole, é muita informação relevante que eu passo pra você, então você faz o seguinte, vai lá embaixo, se inscrever, acaba com esse problema agora e fica ligado nos próximos vídeos que ajuda muito, tá? É o seguinte, tínhamos, na verdade, lá atrás, uma cunha ascendente, a gente conversou bastante sobre ela também, entre os dois cenários que a gente tinha, ela acabou rompendo para baixo. Acontece que no vídeo de ontem, a gente teve um novo papo. Esse papo foi meio que um alerta, porque a gente sabe que no mercado existem fractais, que são movimentos repetitivos, padrões repetitivos que se repetem, tipo, infinitamente em time frames diferentes. E se a gente for dar uma olhada, uma analisada melhor nessa situação, a gente poderia até traçar aqui uma linha de tendência que daria uma configuração de uma cunha, tá? Isso aqui eu acho que vai ficar mais bem desenhado no gráfico de 1 hora do que nesse gráfico aqui. De qualquer forma, isso aqui entrega pra gente uma cunha. Cara, e o que que essa cunha bem feia que ontem estava mais bem desenhada, ela entrega? Ela entrega um movimento de queda, tá? Então a gente tem aqui simplesmente um movimento que não era bem desenhado nem nada, mas como a gente tem o histórico do mercado lá atrás, isso já aconteceu e para acontecer novamente aqui não é muito difícil, tá? E com isso a gente poderia ter esperado sim uma queda, um rompimento para baixo. E olha o mais curioso, se a gente der um zoom in nesse padrão que aconteceu agora, a queda que nós tivemos hoje, tá? No início aqui, dia 25 de agosto, 26 ali, o mercado fez uma alta e já rompeu para baixo e olha isso aqui, tá? Isso aqui é digno de uma revisita nessa linha de tendência. Ele tentou romper essa cunha para cima, desconfigurar o padrão, não conseguiu e olha a sombra gigante que ele deixou, entregando uma queda grande. E qual foi a origem dessa queda? Bom, isso aqui foi basicamente duas partes do dia que a gente teve. 9h30 da manhã tivemos alguns dados que deram uma notícia, uma informação para a gente de como estava a inflação na ótica do consumidor. E a gente teve o quê? Uma queda. Sim, uma métrica que indica que a inflação está boa, não está tão caótica como muita gente esperava. Com isso, a gente poderia ter ficado um pouquinho otimista, e ficamos na manhã. Mas o principal, tá, era depois o discurso do Banco Central americano, do presidente do Banco Central, Jerome Powell. Ele foi muito duro, como a gente conversou no Instagram, tá? Se você não me segue no Instagram, @DrTadeu, você vai lá, vai ver a informação toda que eu passei, e passo muita coisa relevante, então não perde, não dá esse mole, me segue lá, tá? Enquanto isso, a gente teve um discurso pesado do Jerome Powell. Ele falou com muito mais propriedade e mais seriedade do que realmente está acontecendo e como eles vão agir de forma pesada em relação a juros. Eles não estão para brincadeiras, eles vão aumentar os juros, vão combater a inflação, eles estão comprometidos com isso. E não foi igual os últimos discursos dele, que foi um negócio meio imparcial, não. Agora ele não afirmou nada, mas ele foi muito pesado, foi muito sério no discurso dele. Isso passou um clima pesado e negativo para o mercado, que acabou não encarando isso de uma forma positiva, o que acabou entregando para a gente essa queda. Mas a pergunta que não quer calar é qual a consequência dessa queda para todo o cenário que a gente está vendo, tá? Então a gente pode pegar esse retângulo aqui, esse intervalo, e se você der... Cara, isso aqui tá muito bizarro, por quê? Né, a gente tinha uma resistência aqui. Essa resistência pegava pra gente, vocês conseguem ver, esse ponto aqui e esse ponto. E olha só como o mercado ficou 1, 2, 3, 4, vou chutar, 6 dias aqui, que ele ficou só beirando essa resistência e não rompeu de forma alguma, tá? Ele só fez rompimentos falsos, só deixou a sombrinha aqui em cima. Isso mostra pra gente, cara, o mercado não queria cair, mas também não queria subir. Ele ficou num range lateral, num caixote extremo nesse momento. E acontece que até a gente, sexta-feira, ter algum gatilho que empurrasse um medo ou um otimismo no mercado, a gente teve o lado negativo da história, né, pesando mais no contexto
do mercado. Então, com isso, a gente acabou de desconfigurar. E se você der um zoom in, vamos dar um zoom in nesse padrão aqui, você vai perceber que a gente está perdendo um fundo, tá? Nós estamos perdendo esse fundo anterior, desse intervalo, e a gente já está abaixo. Esse fundo foi formado mais ou menos em 20.800 e agora a gente está em 20.700. Se você voltar um pouquinho mais para trás, podemos pegar alguns padrões anteriores e olha esse fundo que foi formado aqui na mesma região, 20.600. O que leva a crer que a gente teve uma queda, mas a gente teve uma queda que foi parada pelo próximo suporte. Esse aqui é o nosso próximo suporte, da 20.600. Perdendo ele, a chance da gente buscar os outros fundos, que a gente já vai descer ali para os 20 mil, e depois, perdendo os 20 mil, a gente pode revisitar aqui novamente os 19 mil dólares, e depois, se perder isso aqui também, consequentemente, 18 mil, 17 mil dólares, como a gente viu o fundo do Bitcoin. Então, o que está rolando agora é o discurso de muita gente. A gente vai voltar vamos voltar para esse fundo. O mercado já precificou, vai segurar em algum desses suportes. A única coisa que a gente pode esperar é que, enquanto ele não perder esses 20.600, o cenário ainda vai ficar de certa forma otimista, tá? Essa queda que o mercado entregou foi interessante, fez uma limpinha em algumas altcoins, cara, até que fez, foi bem interessante a oportunidade que tem algumas dando pra gente. De um modo geral, o cenário não tá tão caótico quanto parece ainda, tá? Com certeza tem margem para piorar. Isso aqui pode se estender para a semana que vem e você pode notar. Sempre que a gente tem um evento importante, acontece na sexta-feira. Sexta, fecha o S&P 500, fecha o mercado tradicional, só abre segunda-feira. Então, vai ficar esse clima. Sempre quando a gente fecha sexta-feira com clima positivo, esse clima positivo pode respingar para o sábado e domingo. Então, pode dar uma animada para a semana que vem. Agora, se fecha a semana de uma forma negativa, isso pode se espalhar e o pessoal vai ficar final de semana especulando em cima disso com um pensamento mais pessimista em toda a história. Então, para a semana que vem, a gente pode seguir mais tensões, tendo mais tensões aqui. De qualquer forma, atentem-se, tá? Nos 20.600, porque, de uma forma geral, a gente ainda não perdeu esse padrão aqui que a gente está vendo, esse retão. Parece que sim, perdemos o fundo, mas se você levar em consideração isso aqui e dar uma arranjada ali, você vai perceber que o cenário ainda segue interessante pra gente. Mas também vamos olhar o S&P 500, porque olha que interessante, né? A gente teve uma queda forte no S&P 500, o Fed acabou dando um gatilho muito forte, a gente teve queda no S&P 500, a bolsa ficou medrosa, isso respingou para o Bitcoin. E você pode notar, tá? O S&P 500 caiu 4%, enquanto o Bitcoin caiu 4%. Então, você já viu acontecendo meio pior, né? O S&P 500 cai 3%, o Bitcoin cai 10%, 15%, 20%. Isso não aconteceu, tá? Essa queda do S&P 500 foi violentíssima. E para o Bitcoin, tratar isso como moleza é no mínimo interessante para a gente. Pode ser que a gente realmente esteja vendo o potencial de dois mercados diferentes. O S&P 500 não teve capitulação. O medo, o desespero, o extremo medo. O Bitcoin já teve e passou nos últimos meses por esse período de desespero e caos, capitulação. Ou seja, será que o Bitcoin tem espaço para ter mais uma capitulação? Perder os 10 mil, como muita gente está falando, 14 mil? Será que a gente vai para essa região? Bom, a gente pode pagar para ver. Mas, estatisticamente, a gente está falando que o mercado já teve a sua zona máxima de dor, enquanto o S&P 500 não teve ainda. A questão é, se o S&P 500 tiver, será que ele vai levar o Bitcoin junto? Bom, a gente vai ver nos próximos episódios, né? Com certeza. Mas, de qualquer forma, o S&P 500 parou aonde? No nosso suporte psicológico agora dos 4 mil pontos. Antes era uma resistência psicológica e agora passou a ser um suporte. Ainda há uma chance maravilhosa da gente bater aqui nos 4 mil e buscar a resistência do S&P 500. Caso alguma coisa semana que vem aconteça, a gente não pode descartar de maneira alguma esse acontecimento, mas também não podemos descartar que ele pode vir a perder suporte. Lembrando que nesse ponto dos 4 mil pontos no S&P 500 é um suporte psicológico, mas também é a região de 0,32 de Fibonacci, a retração do nível de 38% do movimento de alta que ele fez. Subiu 100%, retraiu 38%, ainda há uma possibilidade dele bater aqui, fazer o repique e voltar a subir. No mais, te desejo um excelente final de semana, vamos ficar de olho, você se inscreve nesse canal, faça serviço e deixa o seu like. No mais, cara, é nóis, tamo junto.